meu aluno Fox, seja muito bem-vindo. Por aqui, professora Lívia Fernandes. Vou ficar com você com a disciplina de Direito Penal. Então, será que você já está preparado para o que te espera? Hoje nós vamos estudar um assunto bastante importante que está no seu edital. Estou falando de crimes e contravenções. Então, será que você tem em mente a diferença de crimes e contravenções? Na aula de hoje, nós vamos citar essas principais diferenças, vamos falar um pouquinho sobre os crimes, um pouquinho sobre as contravenções e lá no final da nossa aula, nós vamos responder algumas questões de concursos públicos, justamente para que você fique afiado nesse tema. Professora, eu estou começando agora o meu estudo para os concursos públicos e eu ainda estou um pouco perdido. Eu não sei como é que eu estudo, o que você me aconselha? Assistir videoaula, claro, né? Fazer o seu resumo, tudo bonitinho. Não adianta só estar olhando para a cara do professor sem escrever nada, então tem que fazer o seu resumo, porque vai ser a sua consulta, vai ser a forma que o seu cérebro ele vai memorizar mais aquilo que você está escutando aqui, mas o mais importante, aquilo que você não pode, em hipótese nenhuma, deixar de fazer é responder questões. Então, é importante que logo após cada disciplina você responda as questões, cada assunto da disciplina, você responda as questões, porque é a prática do seu concurso. Você não pode, em hipótese nenhuma, chegar num concurso e deixar para responder as questões só na hora da prova, porque você já assistiu a aula, porque você já leu a letra da lei, porque você sabe tudo. Não é assim. Se você não praticar, se você não responder questões, vai ficar bem difícil, beleza? Então, vamos começar a falar dessa ideia maravilhosa envolvendo crimes e contravenções. Aqui estamos com todas as redes sociais dos Fox Concurso. Então, caso você queira, né, aí acompanhar, eu acho de extrema importância que você nos acompanhe no YouTube, no Facebook, no Instagram, que é para não ficar de fora de nenhuma de nossas novidades. Então, vamos lá. Nosso assunto hoje ele vai girar em torno de crimes e contravenções, e eu já vou deixar a tela aqui, a tela maior para você compreender melhor. É o seguinte, quando você enxergar no seu edital a palavra infrações, as palavras, né? Infrações penais, saiba que quando eu falo de infração penal, eu tenho a divisão de crimes e contravenções. Ah, professora, eu sempre achei que quando caía na minha prova infração penal, isso queria dizer apenas crimes. Não, 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 não. Caiu infrações penais, saiba que o seu estudo ele vai ser direcionado a essas duas etapas. Você vai ter que direcionar o seu estudo tanto para os crimes como para as contravenções, beleza? E a primeira diferença que eu trago para ti agora em relação a crimes e a contravenções é o seguinte: como é que fica a pena do agente quando ele comete um crime? Como é que fica a pena do agente quando ele comete uma contravenção? Então vamos lá. Falei de contravenção, falei de crimes. Crime é aquilo em que a lei combina a pena de reclusão, detenção ou multa. Lembrando que, vou até apagar aqui para ti, e quando eu falo da multa, essa multa pode ser aplicada cumulativamente, ou pode ser aplicada isoladamente. Como é isso, professora? Ela pode ser aplicada de forma cumulativa ou de forma isolada. É o seguinte, sempre que você enxergar na tua prova, nós vamos já analisar essa diferença ainda de reclusão para detenção, para pena de multa. Multa tu não confunde, né? Então, multa é uma pena pecuniária, envolvendo o quê? Dinheiro, envolvendo aquilo que tem valor. Então, quando eu falo de reclusão ou detenção, eu estou privando a liberdade daquele indivíduo. Resumindo, estou colocando ele na cadeia. Quando eu falo de uma pena de multa, eu estou agindo de forma financeira. Quando eu afirmo para você que a multa ela pode ser aplicada tanto de forma isolada como de forma cumulativa, isso quer dizer que uma pena de multa ela pode estar associada a uma reclusão ou a uma detenção, ou aquele crime ele tem apenas a pena de multa, sem privar o agente de liberdade. Você pegar o Código Penal, a partir do artigo 121, você vai encontrar as ideias, né? Você vai encontrar a parte específica envolvendo os crimes. Então, a partir do artigo 121, você já consegue ver a pena do agente. Você está analisando aqui determinado crime, de repente você se depara.
Homicídio, pena, reclusão de 6 a 20 anos, né, digamos, crime tal, pena, reclusão, detenção de tantos meses a tantos anos e multa. Então aí você já consegue compreender comigo que sim, a multa ela pode ser aplicada de forma cumulativa. Ou a depender da infração penal que o agente pratica, eu posso ter apenas o quê? Uma multa. Muito bem. Então eu quero que você saiba que você nunca vai enxergar a palavra reclusão ou a palavra detenção associada a contravenções, porque as contravenções elas possuem a pena de prisão simples ou multa. Mesma regra quanto à multa, mas saiba, apareceu prisão simples, nunca vai ser crime. Apareceu reclusão ou detenção, nunca vai ser contravenção. Uma outra diferença que eu quero que você leve para a sua prova é a seguinte: aqui você já viu que os crimes, eles estão previstos. Os crimes, eles estão previstos ou no Código Penal, ou na legislação especial, extravagante. Vou colocar aqui, extravagante. Já as contravenções, elas estão previstas na Lei de Contravenções. Elas estão previstas na Lei de Contravenções, no Decreto-Lei. Contravenções. Como é isso, professora? Me explique melhor. Seguinte, os crimes são aqueles previstos ou no Código Penal ou na legislação extravagante. Então, o Código Penal, como eu acabei de te dizer, a partir do artigo 121, ele traz quais são os crimes: homicídio, roubo, furto, estelionato, injúria, calúnia, difamação. Então, todos esses crimes previstos no Código Penal, mas que não se limitam, porque eu tenho também uma legislação extravagante, uma legislação especial que estabelecem crimes. Exemplo, a lei de drogas. Lá na lei de drogas eu tenho os crimes envolvendo o usuário, o traficante, a associação para o tráfico. Um outro exemplo, lá na lei de organização criminosa, lá na lei do Estatuto do Armamento. No Estatuto do Armamento, eu tenho também as punições do porte ilegal, da posse ilegal, da arma de uso restrito, da arma de uso proibido, da munição de cautela. Então, todos esses são crimes. As contravenções são consideradas aquelas que estão previstas na lei de contravenções. E lembrando ainda que eu tenho os crimes de menor potencial ofensivo e o GCRIM, a 9.099 de 95, ela trata dos crimes das infrações consideradas de menor potencial ofensivo. Todo crime é considerado de menor potencial ofensivo, professora? Não. Somente aquele em que a pena máxima não supera 2 anos. Mas quando eu falo de contravenções, todas elas são. Você vai já ver aqui comigo. Vamos passar para frente. Então, nessa ideia, vamos enxergar aqui a diferença do reclusão para detenção, perfeito? Então, vamos lá. A reclusão, ela admite o início do cumprimento de pena, tanto no regime fechado, como no regime semiaberto, como no regime aberto. Então, aqui você já vai acompanhar comigo que quando eu falo da reclusão, ela é bem mais grave do que a detenção. Então, a reclusão, ela se aplica a uma pena maior, a um crime mais grave, porque o indivíduo, quando ele pratica um crime punido com reclusão, ele já pode iniciar o seu cumprimento de pena no regime fechado. Professora, mas agora me surgiu uma dúvida. Como é que eu vou saber se é reclusão ou se é detenção? Você vai saber da seguinte forma. O próprio artigo, ele vai te dizer. Eu não quero aqui que você saiba de forma, você saia memorizando todos os crimes do ordenamento jurídico, aqueles que são punidos com detenção ou reclusão, longe de mim. Eu quero passar só a diferença para você. E eu quero que você saiba que você tem que analisar o código para saber se é reclusão ou detenção. Exemplo, você está vendo lá, homicídio, embaixo vai ter pena, reclusão de tanto a tanto. Então, é o próprio artigo que vai te dizer se é reclusão ou detenção. O meu objetivo aqui é que você saiba a diferença entre uma coisa e outra. Então, muito bem. Já acabamos de ver que reclusão você pode iniciar em qualquer dos 3 regimes. Agora, quando eu falo na detenção, não é bem assim. Quando a gente comete crime punido com detenção, para iniciar o cumprimento de pena, ou ele começa no semiaberto ou no aberto.
Então saiba que o agente punido com detenção, ele não inicia o cumprimento de pena no regime fechado, mas ele pode o quê? Regredir. Então, ao longo ali do cumprimento de pena, ele pratica algum ato, ele faz alguma coisa, que isso gera a regressão de regime dele. Isso gera o quê? Isso possibilita, né, isso possibilita não, isso obriga a que ele passe de um regime semiaberto para o regime fechado. Então, nesse caso, ele pode sim, o que ele não pode é já iniciar no regime fechado. Muito bem. E quando eu falo de prisão simples, ou a gente inicia no semiaberto ou no aberto, mas quando eu falo de prisão simples, ele não pode ir para o fechado. Então é uma diferença que você tem que levar para a sua prova. Não cabe regressão para o regime fechado quando o agente ele pratica uma contravenção. Entendeu essa regrinha básica? Vamos para frente. Aqui eu trago para ti, em relação a crimes, como eu te disse, para fechar esse assunto, não é que não é tão extenso, você não precisa que aprofundar demais, a não ser que o teu edital cobre decreto que trate da contravenção lá na legislação específica. Caso não cobre isso, você vai aqui analisar os crimes, bonitinhos. Então vamos lá. O que eu quero que você saiba em relação aos crimes? A diferença do regime fechado, do semiaberto e do aberto. Então vamos lá. Vou pegar aqui um marca-texto para ti, porque eu quero que tu compreenda essa regrinha básica comigo. Quando é que o agente ele vai iniciar o cumprimento de pena dele já no regime fechado? Seguinte, quando ele for condenado a uma pena superior a 8 anos. Professora, mas como é que eu vou saber a pena? Também lendo o artigo. Você vai enxergar no mesmo canto em que você vai encontrar se ele é punido com detenção, com reclusão, se tem ou não a possibilidade do pagamento da multa, você vai encontrar o quanto dessa pena. Então, quando você encontrar que ele foi condenado a uma pena superior a 8 anos, o juiz, lá no final, ele sentencia já com uma pena específica. Ah, professora, então eu fiquei em dúvida se eu analiso a mínima, a máxima, como é? Seguinte, quando você está lendo o artigo, você vai ver o quanto de pena, vou citar aqui um exemplo para ti. Você pode enxergar da seguinte forma, ó. Reclusão, exemplo. Reclusão de 6 a 20 anos. A 20 anos, beleza? Quando você enxerga isso daqui, digamos que tenha mais o pagamento da multa. Quando você enxerga isso aqui, você tem que observar que entre 6 e 20 anos o agente pode aplicar qualquer pena. O juiz pode aplicar qualquer pena. Professora, mas como é que fica essa pena entre 6 e 20 anos? Ele vai aplicar a pena conforme as circunstâncias. Então, nós temos uma obrigatoriedade a ser seguida em relação à aplicação da pena. É o seguinte: primeiro, o juiz ele vai analisar as circunstâncias do crime. São as chamadas circunstâncias judiciais, aquelas que estão estabelecidas lá no artigo 59 do Código Penal. Então, o juiz ele vai analisar a conduta, a personalidade, né? Vai analisar o caso concreto, porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, ele vai analisar a conduta do agente, a personalidade social, os motivos que levaram ele a cometer aquele crime, a gravidade daquele crime. Ele vai analisar tudo ali de forma específica, a periculosidade daquele agente, dentre outros requisitos. Aí depois ele vai aumentar ou diminuir a pena, porque eu tenho as agravantes, as minorantes, né? Eu tenho as qualificadoras, as causas de privilégio, enfim, eu tenho situações em que aumenta ou diminui a pena. Então o juiz ele vai usar de tudo isso na hora da aplicação da pena, beleza? Aí digamos que no fim o juiz fala assim, não, o agente ele vai ser condenado a 6 anos, eu vou aplicar no mínimo 6 anos. Beleza, é essa pena aqui que você vai analisar para saber qual é o início do cumprimento de pena dele. Então, o juiz aplicou a pena de 6 anos. É superior a 8? Não. Então, já sei que é no início do fechado. Ah, professora, é entre 4 e 8 anos. Então, olha aí, ó. O cumprimento de pena aqui dele será no semi-aberto. Claro, se eu levar em consideração somente isso. Por quê? Somente a pena? Porque eu tenho que levar em consideração também a reincidência, a primariedade, tá bom? Para mudar aí essa pena. Então vamos lá. Nesse caso, nós não vamos aprofundar demais esse assunto, como eu te disse, porque o tópico do teu edital cobra crimes e contravenções. Ele não está cobrando penas.
Se aparecer esse assunto aqui, ó, penas, aí você vai ter que aprofundar mais um pouco esse assunto. Mas entendeu, né? Muito bem. Então, a pena superior a 8 anos, ela inicia no regime fechado. Onde é que o agente ele cumpre pena no regime fechado? No estabelecimento de segurança máxima ou média. Então, está cumprindo pena no regime fechado, ele vai para um estabelecimento de segurança máxima ou de segurança média. Muito bem. Passando para frente, você acabou de ver se aquela pena, então, ela é superior a 4, mas ela não excede a 8 anos, parou aí nos 8 anos, e o agente não é reincidente, ou seja, dentro de 5 anos ele não comete novo crime, depois transitada em julgada a sentença, condenou ele por crime anterior, ele vai para o semiaberto. O semiaberto, a execução da pena se dá em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. O que é que vai cair dessa parte toda aqui na tua prova? Qual é o termo que vai cair? Esse aqui, ó. Vai cair colônia agrícola. E o juiz, olha só, o examinador, ele vai dizer que na colônia agrícola, quem cumpre pena na colônia agrícola é o agente do regime aberto. E não é. Colônia agrícola é semi-aberto. Muito bem. Agora, se a pena do agente ela é superior a 4, mas ela não excede a 8, é no semiaberto. Se ela é menor do que 4, ele vai cumprir no regime aberto. Ele vai cumprir no regime aberto, que vai ser executado em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Então, não confunda. Apareceu casa de albergado, é regime aberto. Apareceu colônia agrícola, é regime semiaberto. Porque no regime fechado você não vai confundir, não é? É aquele de segurança máxima ou média. Muito bem. Professora, vamos lá um exemplo aqui. Digamos que o agente ele cumpriu a pena no regime semiaberto, cumpriu a pena não, ele praticou um crime e aquele crime, pelas circunstâncias, pela quantidade da pena, tal, ele deve iniciar no semiaberto, beleza. Semiaberto é colônia agrícola. Digamos que ali onde ele está não tem colônia agrícola. E aí? Se não tem colônia agrícola, como é que fica? Onde é que ele vai então cumprir a pena dele? Se eu não tenho estabelecimento adequado, ele não pode cumprir no estabelecimento superior. Ou seja, se eu não tenho do semiaberto, ele jamais pode cumprir pena no regime fechado. Isso quer dizer que se eu não tenho do semiaberto, ele fica solto. Se eu não tenho o regime adequado, ele fica solto. Ele não pode nunca cumprir no regime mais gravoso, porque eu não tenho estabelecimento adequado para receber aquele preso. Não pode acontecer, certo? Mas além de estabelecer aqui regras, né, diferença de contravenção para crime, reclusão para detenção, para prisão simples, regime de cumprimento de pena, eu quero que você lembre que o nosso Código Penal ele foi recentemente alterado, em 2019, para que o máximo da pena privativa de liberdade, ou seja, o máximo de tempo que o agente ele pode ficar preso, foi alterado isso daí. Porque antigamente, olha só, né, eu falei lá, antes dessa alteração legislativa, o agente só poderia ficar preso 30 anos. Como era isso, professor? É o seguinte, digamos que você já deve ter acompanhado na mídia, né, principalmente esses casos de muita repercussão, casos gravíssimos. Aí você vê assim, o agente foi condenado a 180 anos, o agente foi condenado a 200 anos de prisão. Como é que fica, professora? Eu não posso ter penas de caráter perpétuo no Brasil. Isso quer dizer que jamais o agente ele pode cumprir 180 anos de cadeia. Porque se eu prendo aquele agente, o mínimo que ele tem que ter para ir preso é 18 anos. Então eu já tenho 18 anos aí na conta da idade dele. Como é que eu vou deixar ele preso até morrer? Não tem como. Então por isso é que eu tenho um patamar máximo. Não interessa se ele foi condenado a 50 anos, a 150 anos, a 200 anos. Ele só ficava antes de 2019 preso 30 anos. E agora esse percentual aumentou um pouco. Mas aumentou para quanto? Aumentou para 40 anos. Presta atenção aqui comigo. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Olha aqui, ó, regra estabelecida pelo nosso pacote anticrimes. Quando o agente for condenado à pena privativa de liberdade, cuja soma seja superior a 40 anos, como eu te disse, 180 anos, somando tudo, devem elas ser unificadas, ou seja, eu vou unir a galera toda,
para atender ao limite máximo desse artigo. Então, aqui é o seguinte, como eu acabei de te explicar, eu tenho a pena A, vou colocar um P, tá? A pena A, eu tenho a pena B, eu tenho a pena C e eu tenho a pena D. Digamos que a gente cometeu 4 crimes. O que isso significa? Significa que eu vou unificar, eu vou juntar essa galera toda. Quando eu somei lá no fim, deu um total de 150 anos. O que é que acontece? Ele vai cumprir 150 anos? Lógico que não, porque eu não tenho prisões de caráter perpétuo, ele vai cumprir no máximo 40 anos, porque o indivíduo ele não pode passar mais do que 40 anos preso atualmente no Brasil, bem? E eu quero ainda que você lembre dessa regrinha aqui básica. Vamos para uma súmula. Olha essa súmula aqui, ó. Ela vai dizer o seguinte: é admissível, tá? Então quer dizer, não troque admissível por inadmissível na hora da prova. É admissível a adoção do regime prisional semiaberto ao reincidente condenado a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. Porque o que é que a gente entende? Quando ele é reincidente, a gente já entende que reincidente ele vai iniciar ou no fechado ou no semiaberto. Mas aqui a súmula está trazendo essa hipótese de ele cometer uma pena inferior a 4 anos, ele inicia no semiaberto, se favoráveis às circunstâncias judiciais. Quais são essas circunstâncias judiciais? São aquelas estabelecidas lá no artigo 59 do Código Penal. Eu te falei. São aquelas circunstâncias que o juiz ele analisa, ele olha para saber se ele aplica ou não a pena. Então vamos lá. Para fechar aqui, vamos falar um pouquinho sobre contravenções, que também pode receber o nome de crime anão ou delito liliputativo. Olha aqui, ó, tá previsto lá no decreto-lei, tá? Tá previsto lá no decreto-lei 3.688. Lembrando que, como eu já te disse, são crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, estão submetidas à Lei 9.099 de 95. Estão submetidas a essa lei, a 9.099 de 95. Muito bem? Nesse caso, eu quero que você saiba, eu quero que você tenha em mente, para não errar nunca mais questões de prova, que as contravenções penais, elas serão sempre julgadas na Justiça Estadual. Então, não existe a possibilidade, por mais que envolva bens da União, de uma contravenção penal ser julgada na Justiça Federal. Não. Justiça Federal não julga contravenção. Quem julga contravenção é a Justiça Estadual. Sempre, professora, sempre, 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 sempre. Muito bem. Por ser um crime de menor potencial ofensivo, alguns institutos despenalizadores estabelecidos na 9.099 se aplicam também às contravenções penais. Quais são, professora? A composição civil dos danos, a transação penal e o suscis processual. E nada impede que a suspensão da pena, o suscis da pena, que agora não está previsto na 9.099, mas sim no Código Penal, também se aplique ao caso. Então, são institutos, são benefícios que melhoram a vida do agente porque evitam um processo. Às vezes eu tenho um acordo ali firmado entre quem praticou o crime e o MP para evitar um processo e uma possível condenação lá no final. Tudo bem? Algumas observações feitas às contravenções. Seguinte, todas as contravenções são de ação pública incondicionada. Já os crimes não, depende do crime. Só admitem a modalidade dolosa, então não existe contravenção de forma culposa. Já os crimes admitem sim, se houver previsão legal. Nenhuma contravenção admite tentativa. Os crimes admitem tentativa. E não admite a aplicação da lei brasileira às contravenções praticadas fora do território nacional. Ou seja, quando eu falo de contravenção, eu tenho a nacionalidade, o princípio da nacionalidade de forma absoluta. Já no Código Penal, não. Um crime, ele pode muito bem, né, ter aplicação de uma lei brasileira a um crime praticado fora do território nacional. Então, eu tenho
Perdão, coloquei aqui nacionalidade. Olha, apaga aí, né? Nacionalidade não. Coloquei aqui nacionalidade. Aqui eu tenho a territorialidade. Territorialidade absoluta. Não é nacionalidade, é territorialidade de forma absoluta. Quer dizer que a lei brasileira, as contravenções, eu aplico as contravenções praticadas no Brasil. Já os crimes, a partir lá do artigo 7º, você vê essa diferença, que eu tenho a hipótese de extraterritorialidade. Muito bem? Vamos aqui analisar só algumas situações em que geram reincidência. Antes de responder qualquer questão, eu quero só lembrar para ti essa regra básica. Se o agente comete um crime e depois ele comete outro crime, claro, a reincidência exige o trânsito em julgado, não é verdade? Em julgado. Então, o agente, aqui nesse primeiro crime, tem que ter transitado em julgado. E aqui, para essa segunda conduta, eu tenho que respeitar o limite de 5 anos. Então, transitou em julgado a sentença condenatória por um crime. Dentro de 5 anos ele comete outro crime, ele é reincidente. Mesma regra se ele pratica uma contravenção e depois outra contravenção, ele também é reincidente. Se ele pratica primeiro um crime e depois uma contravenção, ele é reincidente. Agora, se a ordem muda e primeiro ele pratica a contravenção e depois o crime, é a única hipótese em que ele não é reincidente. É importante que você leve essa regra para a sua prova com toda a certeza. Vamos analisar se você, de fato, entendeu esse conteúdo. Vamos responder algumas questões de concursos públicos? Chamo sua atenção para a questão de número 1. Com relação às contravenções, é correto afirmar que não suspendem os direitos políticos enquanto durar a execução da pena prevista. Não, se você está cumprindo pena de prisão, suspende, tá bom? Mas nessa regra aqui não. B. Se o agente comete uma contravenção enquanto é julgado por outra contravenção, é considerado reincidente. Professora. Você falou aqui que contravenção e contravenção é reincidente, mas eu te disse que eu preciso do trânsito em julgado. É depois da condenação, enquanto não existe mais recurso. Aqui, quando diz que ele é julgado ainda, eu não tenho reincidência, não. A C, não admite tentativa. Perfeito. Nenhuma contravenção admite tentativa. Não permitem a substituição da pena e nem do livramento condicional. Errado, não tem essa vedação. E a ação, ela é privada. A ação, ela sempre vai ser o quê? Muito bem. Pública incondicionada. Nada de dizer que a ação ela é privada. Vamos para frente. Questão de número 2 fala o seguinte: as contravenções penais se diferenciam dos crimes, pois aquelas são as contravenções penais. Geram antecedentes criminais? Não, gera, beleza, mas o crime também. São punidas de forma tentada, preste atenção, pois aquelas não. As contravenções, elas são punidas de forma tentada? Não, não são punidas de forma tentada, pois é aqui uma diferença para os crimes, porque os crimes, eles são sim punidos na forma tentada. Se você observar lá no artigo 14, inciso 2 do Código Penal, você vai ver que o agente ele responde pelo crime consumado com a redução de 1 a 2 terços. São processadas por ação penal de iniciativa pública, não é a diferença, né? Não são processadas, são sim. Não geram reincidência, geram sim. E não admitem a prisão, apenas multa. Admite sim, mas preste atenção que a prisão aqui é a prisão simples. Se cair reclusão ou detenção, tá errado. Vamos para 3. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a quantos anos no Brasil? Lembra, não pode ser superior a 40 anos. Gabarito, então, letra C.
Com isso, nós encerramos nossa aula referente aos crimes e às contravenções. Espero ter contribuído com o teu estudo. Até a próxima. Valeu!